para a glória do teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Gostaria, irmãos, de abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos, porque o capítulo é longo. Mas para ganharmos tempo, vamos ler 3 versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Os irmãos estão bem nesta manhã, amém? Glória a Deus. Depois de um mês de festa abençoado, não é, irmãos? Todos os domingos e sextas aqui ouvindo homens de Deus pregando a palavra de Deus, começando com o pastor Daniel, depois o pastor Miguel, depois o pastor Natanael, o pastor Messias, pastor Tiago, pastor Davi e por último o pastor Hernandes Dias Lopes. E depois de tudo isso, os irmãos têm que me ouvir hoje no dia da ceia, né, irmãos? Que desgraça. Amém? Os irmãos abriram a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Naamã, um homem valoroso. A palavra de Deus começa tratando de qualidades que este homem tinha. Ele era um chefe dos exércitos da Síria. E ele fez várias incursões em Israel, e dentre essas incursões ele trouxe uma menina cativa, talvez como um objeto, como um presente, como um souvenir de Israel, e deu a sua esposa para ajudá-la no dia a dia nas tarefas domésticas. E ali ela trabalhava como uma escrava. Mas quando olhamos para esse texto, nós vemos o quanto Naamã era prestigiado, quanto Naamã era respeitado. O próprio nome de Naamã, embora nós vamos ver que ele era coberto de arrogância, de orgulho, de soberba, o nome dele significa amabilidade. Ou seja, de amável esse homem não tinha quase nada, porque as suas atitudes vão demonstrar que ele era um homem arrogante. Mas aqui nós vemos que muitas nuances cercavam a vida deste homem, e ele vai ser objeto de um grande milagre da parte de Deus. Eliseu, que até então havia operado milagres locais, apenas dentro do meio do povo de Samaria, agora ele vai ter o seu nome conhecido agora também em outros países, através do milagre da vida de Naamã. Isso aqui é um recado para nós obreiros, porque às vezes nós temos aquela preocupação de crescer, de nos tornar grandes. Paulo vai ensinar que aquele que serve bem vai ganhar para si uma boa reputação, e só. Na igreja não tem plano de carreira. O obreiro que vira auxiliar do trabalho, daqui a pouco ele acredita que dentro de um tempo ele tem que virar diácono. O diácono acredita que dentro de um tempo ele tem que virar presbítero. O presbítero já acredita que tem que virar evangelista. O evangelista acha que tem que virar pastor. E o pastor acha que tem que ser pastor presidente. E alguns pastores presidentes acham que tem que virar apóstolos ou patriarcas, porque o pastorado já é muito pequeno, ele precisa ser muito maior. Mas Deus chamou cada um para cumprir aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Alguns vão ter um trabalho local, outros vão ser excelentes auxiliares. E vai ser isso aí até o fim da vida. Outros Deus vai galgar posições maiores, porque Ele vai dando a carga conforme nós suportamos.
Mas há aqueles que Deus chama para ministérios maiores, e nós devemos respeitá-los também. Aquele que tem um ministério menor, não é menor, simplesmente porque ele tem um ministério menor. Profetas menores eram chamados assim porque o tempo da sua profecia era mais curto. Profetas maiores porque tinham um período maior de ministério, mas diante de Deus todos tinham a sua importância. E aqui Deus usa este milagre para fazer com que Eliseu fosse conhecido e aquele povo soubesse que havia profeta em Israel. Mas a Bíblia fala de algo importante, porque nós vemos que algumas verdades a respeito de Naamã. Primeiro, Naamã era um homem de destaque. Ele era prestigiado, mas porém era um homem cego espiritualmente. Era um homem leproso, mas ainda assim orgulhoso. Eu imagino como seria para ele todos os dias que voltava das suas incursões, das suas batalhas, das suas guerras, depois de ter estado diante de seu Senhor, porque a Bíblia diz, nós vemos que a palavra Senhor aparece 2 vezes no início do texto. A primeira com letra minúscula, porque ele era grande diante de seu Senhor, o rei da Síria. Mas por causa dele, o Senhor, com letra maiúscula, o nosso Deus, Yahvé, havia dado vitória aos sírios através da vida de Naamã. E aqui algumas pessoas não conseguem entender isso, porque são grandes diante dos homens, mas diante de Deus não são conhecidos. São grandes diante das pessoas, mas Deus não conhece o nome dele. É uma coisa muito fácil eu dizer, eu conheço o Senhor, mas o Senhor conhece você? Você conhece a Deus, conhece tantas coisas, conhece todas as nuances do meio religioso, mas você é conhecido por Deus? Um dia os filhos de Seva tentaram expulsar demônios, e eles chegaram ali em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saiam. E os demônios disseram, nós sabemos quem é Jesus, e também sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós quando saímos daqui? Há um louvor que diz assim, depois de pregar o seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais precisa, que você precisa impressionar, está por perto. Quem é você? Quem sou eu depois que eu tiro esse terno e essa gravata? Quem é você depois que passa todo esse período que a gente tenta impressionar as pessoas com um sorriso, com a cara de bonzinho, com aquele comportamento cristão padrão? Quem somos nós depois que tudo isso aqui acaba? A história de um garotinho que ele um dia chegou na igreja e viu o pai dele. Vocês já viram que tem irmão que na igreja é uma unção total, não é? Fala língua estranha para tudo, até para colher oferta, ele vai tremendo. Mas em casa a língua que se fala é outra. É o idioma completamente desconhecido. E aí o filhinho começou a olhar para o pai, para a mãe. O pai daquele jeito, querido, o pai do Senhor, beija todo mundo. Às vezes não abraça o filho, não abraça a mulher, não trata com respeito, com carinho. Fora dos holofotes. E aí ele olhou para a mãe e disse assim, mãe, por que a gente não se muda aqui para a igreja? Porque aqui o papai é tão bonzinho. Nós, irmãos, precisamos ter a certeza de quem nós somos em Cristo. Quem nós verdadeiramente somos sem as máscaras, sem as capas. E sem a sua armadura, sem a sua capa, sem a sua pompa, sem as suas condecorações que com certeza estavam na sua farda. Naamã não passava de um leproso. Fora de casa respeitado, dentro de casa um leproso. Fora de casa um varão valente e corajoso, dentro de casa um doente, derrotado e fracassado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ir até a fonte correta para que o Senhor nos cure da lepra. E nós sabemos muito bem que Naamã é o exemplo típico do pecador, porque a lepra é o exemplo do pecado. Nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. E 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas nós vemos também, em segundo lugar, que Naamã era um homem honrado em 3 aspectos. Primeiro, ele tinha honra militar. Ele era um herói nacional,
condecorado, afamado pelo seu povo e pelo seu rei. Ele tinha uma honra política, porque ele era grande diante de seu senhor, ele era o seu braço direito. Em terceiro, ele tinha honra popular. O povo o reconhecia como um herói nacional, como alguém importante no meio deles. Mas também nós vemos aqui que Naamã era abençoado. E aqui há algo importante para nós. Porque muitas vezes nós somos abençoados e queremos tributar aquelas bênçãos à nossa capacidade, à nossa inteligência, o nosso esforço. Porque eu estou abençoado hoje, porque eu estudei, eu me esforcei, eu fiz isso e aquilo, eu tomei ações. E é óbvio que nós temos que tomar ações, mas todo o reflexo daquilo que recebemos, nós precisamos tributar às mãos do Senhor. E ainda que ele fosse um idólatra, um pagão, que estivesse em uma nação pagã, ele era abençoado por Deus, porque o próprio Deus dá testemunho desse. E pelas mãos dele, o Senhor havia dado vitórias aos sírios. Mas aqui nós vemos, irmãos, que havia também um grande sofrimento na vida de Naamã. Qual era o sofrimento? Primeiro, o sofrimento da doença, a lepra. A lepra tem algumas qualidades, algumas características, melhor dizendo. Primeiro, a lepra separa, porque todo leproso tinha que estar segregado, separado. A lepra tira a sensibilidade. Eu já tive o privilégio de visitar lugares onde leprosos viviam. E na minha cidade havia um tempo atrás um bairro que era apenas voltado para essas pessoas, pastor. Hoje já criaram o nome por conta do médico que estudou mais a fundo a doença, né, Gerald Hansen, se eu não me engano, e por isso passou a ser chamado de hanseníase. Mas é a lepra de antes. Hoje há tratamentos, há acompanhamentos que as pessoas não precisam mais morrer, mas ali era comum ver muitas pessoas carcomidas, as cartilagens, os nervos, os dedos atrofiados. Depois de um tempo, os pés também já tinham que andar se empurrando em carrinhos, porque simplesmente a lepra, ela mutila. A lepra, ela tira a sensibilidade, a pessoa já não sente mais o que é frio e calor. Será que a gente começa a ter um pouco de noção em relação à situação espiritual de muitos? Há pessoas que já não têm mais sensibilidade, não sente mais frieza e nem calor, não sente mais a frieza de viver longe de Deus e nem o fogo do Espírito Santo que arde no meio do seu povo, porque perdeu a sensibilidade, está acometido de lepra espiritual. Mas hoje o Senhor tem aqui uma ordem para nós irmos até o Jordão e nos banharmos essa manhã, para que sejamos sarados da lepra e sejamos restaurados na presença de Deus. A lepra também, irmãos, ela deforma, ela carcome. Normalmente as pessoas elas tinham os narizes carcomidos pela lepra, as pontas dos dedos, dos pés, os nervos, os cotovelos eram atrofiados, as mãos iam atrofiando, porque ela simplesmente deforma. Mas graças a Deus, que Deus nos criou, o pecado nos deformou, mas Jesus Cristo nos transformou pelo poder do seu sangue. Bendito seja o seu nome. A lepra contamina, a lepra mata. Mas aqui havia um sofrimento duplo deste homem. Como eu já citei, fora um herói, dentro de casa um leproso. Lá fora um vencedor, dentro de casa um doente derrotado. Mas o que mais chama a atenção ainda aqui é o sofrimento da impotência. Qual a impotência? Primeiro, a impotência da medicina, a impotência do dinheiro e a impotência da política. O rei de Naamã achou que ia resolver o problema do seu general, do seu comandante, com um acordo político, através da diplomacia. Ele fez uma carta e enviou direto, só que a menina, que nós vamos chegar nela, a menina não falou sobre o rei de Israel. A menina falou a respeito do profeta que estava em Samaria. Mas ele achou, não, eu vou falar com alguém que é maior do que o profeta, que é para resolver logo o negócio mais rápido. E é aqui que a gente se quebra, irmãos. Porque há momentos que os nossos recursos não vão poder resolver situações a nosso favor.
Os recursos, o conhecimento, os amigos influentes, a pessoa que trabalha lá no RH da empresa tal, o meu colega empresário de uma empresa tal, ele não vai poder resolver o seu problema. Há momentos que nós vamos precisar curvar o nosso orgulho e a nossa soberba. E tem aquele tempo, irmãos, que se é necessário o Senhor esfregar o nosso nariz no chão, Ele esfrega. Ah, mas ninguém tem poder de fazer isso comigo. É? Eu já vi um monte desse tipo aí quebrar a cara, não foi só o nariz não. Porque simplesmente não reconhece a grandeza de Deus. Há um rei que começou no trono e ele foi depois parar no pasto, que foi Nabucodonosor, porque não deu glória a Deus. E teve que ter a sua pele todos os dias molhada pelo orvalho da manhã, porque virou uma fera no campo. Até aprender a dar glória a Deus. Você quer virar uma fera? Você quer virar um animal? Então dê glória a Deus e tribute a Ele tudo o que está sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz também, meus irmãos, que havia, depois de toda essa introdução, o início da história diz que havia uma menina judia, levada como escrava. A palavra menina ali fala de alguém que tinha uma tenra idade, não se sabe se tinha uma criança, um adolescente, mas a representação dessa palavra no hebraico significa alguém insignificante, alguém sem qualquer importância. Tanto que ela é apresentada no artigo indefinido, era uma menina. Só que essa não era uma menina qualquer. Não era como as meninas da Síria. Não era como aquelas que dizem para a mãe que vai para o ensaio da banda e vai fazer outra coisa depois. Não, essa menina era diferente, ela era uma menina da Terra Santa. E ela tinha uma palavra, ela não estava com seu coração cheio de ira ou de ódio pelo seu algoz, porque ela estava longe de casa, longe dos pais, longe da sua terra, longe da sua cultura, longe do seu culto, mas ela tinha uma palavra de esperança para aquele homem que a havia trazido cativa para sua casa. E ela disse: se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está lá em Samaria, com certeza Ele o restauraria dessa lepra. E aqui, irmãos, está uma palavra importante para nós, porque muitas vezes nós estamos sofrendo situações na vida e ficamos colocando a culpa nos outros. Ficamos amargurados, andamos de cara amarrada o tempo todo, chateados, falando mal de todo mundo, mas não entendemos que nós devemos ser senhores das nossas emoções. Não são as circunstâncias que devem ditar quem nós vamos ser, como nós vamos viver nesse mundo. Nós devemos controlar essas emoções e dizer: Senhor, a minha boca só pode falar do que o meu coração está cheio. Eu quero ser cheio da bondade, eu quero ser cheio de graça, eu quero ser cheio do amor de Deus. Aquela menina disse: eu quero ver o meu Senhor curado. Se fosse muitos crentes, ia dizer: eu vou orar para esse miserável morrer. Eu vou orar para esse desgraçado morrer logo. Quem sabe a minha senhora não me libera de volta para casa. Não, ela disse: se ele estivesse diante do profeta de Deus, ele o restauraria dessa lepra. Mas aqui, irmãos, há algumas verdades sobre essa menina. Primeiro, ela não teve raiva ou mágoas. Ela é senhora das suas emoções. Segundo, ela é uma menina, mas ela dá testemunho de um homem de Deus. E aqui tem algo importante, porque primeiro, há pessoas que não vão conhecer a Deus se nós falarmos dele. Mas às vezes há pessoas que vão ser levadas a Deus através de alguém, através da reputação de uma pessoa. E nós vivemos um tempo em que a reputação dos homens de Deus cada vez mais tem sido denegrida. E muitas vezes é denegrida por outras pessoas que nem sequer fazem parte do nosso meio, que não conhecem a realidade do dia a dia. A nossa vida, irmãos, não é uma vida cheia de pompa, cheia de honras, cheia de grandezas, não. A nossa vida é uma vida de servidão, é de serviço. Nós somos apenas servos de Deus. E é isso que nós devemos nos limitar a ser, somente servos de Deus.
E ela está aqui dizendo: há um homem de Deus na minha terra, que se o meu Senhor for até ele, com certeza ele será restaurado. Que hoje o Senhor possa restaurar também a reputação dos homens de Deus. Que os crentes possam dizer: lá na minha igreja, homens de Deus, leve o enfermo, porque Deus pode fazer um milagre. Lá na minha igreja, há homens de Deus, leve o pecador, porque ele pode ser restaurado. Mas também uma outra verdade: essa menina tinha conhecimento da cultura e do culto a Deus que acontecia em Israel. Porque ela diz: olha, lá a gente está acostumado a ver milagre acontecer. Quantos dos nossos filhos podem dizer a mesma coisa? Lá em casa é lugar de oração. Lá em casa há um altar de Deus ali estabelecido. Essa menina, irmãos, quando eu vejo essa situação, eu me lembro de Isaac, quando vai até o Moriá com Abraão. Ele vai caminhando com o pai, e quando chega lá no cume do monte, ele diz assim para o pai: pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Aquele menino estava acostumado com sacrifício. Aquele menino sabia que tinha alguma coisa faltando. E aí eu aproveito para perguntar para você: onde é que está o cordeiro na sua casa? Onde é que está o cordeiro nos seus negócios? Onde é que está o cordeiro nas tuas finanças? Onde é que está o cordeiro nos teus relacionamentos? Onde é que está o cordeiro no teu relacionamento com a tua esposa? Onde é que está o cordeiro no teu tratamento e na criação dos teus filhos? Onde está o cordeiro na tua casa, na tua vida, no teu coração, nas tuas prioridades? Onde é que o cordeiro está? Porque tem tudo menos o cordeiro. Há tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para o cordeiro. Onde é que ele está? Na tua casa, na tua vida. Mas aqui, a palavra de Deus diz também que Naamã dá ouvido à menina. Ela fala para a mulher avisa para o marido. Se você não quer que algum homem saiba de alguma coisa, não conte para a esposa dele, porque ele vai saber. Não conte. E ela vai e conta para o marido. Aí o marido vai e conta para o rei. E diz: olha, assim disse a menina. Se fosse nós, irmãos, ia pensar assim: rapaz, o Naamã tão grande, está dando ouvido a uma menina, uma adolescente, ou uma criança. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós aqui escolhemos mensageiras. Tinha gente que queria que o pastor Hernandes ficasse o resto do ano aqui pregando. Não é? Sabe por que muita gente escolhe mensageiro? Porque você não está leproso. Ele deu ouvidos à palavra da menina, porque quando a gente está com uma debilidade, uma dificuldade, uma necessidade, uma luta, que só nós sabemos como é, a gente dá ouvido para tudo que a gente ouve. A gente dá importância para mensagem de SMS, para imagens. A gente tenta fazer leitura de tudo para ver se Deus tem uma mensagem para nós. E como Naamã estava numa situação impossível de ser resolvida, ele simplesmente dá ouvidos ao que aquela menina tinha para falar. Eu não vou dizer que a minha oração é que todo mundo fique leproso hoje, para dar ouvido às mensagens. Mas a minha oração é que você se torne sensível, para dar importância a cada mensagem que Deus entrega para você. Para que você dê a devida importância ao que o Senhor está falando a você, porque vai chegar um dia que você vai querer ouvir, não vai ter mais. Hoje nós estamos vivendo um tempo como se Deus estivesse aqui, olha, estendendo a sua mão sobre você e retendo a sua ira. Mas vai chegar a hora que as duas mãos serão baixadas e a ira de Deus virá sobre esse mundo. E as pessoas vão correr de um lado para o outro tentando ouvir a palavra de Deus e não vão mais encontrar. Vai ter gente querendo bater na porta aqui da Admis na quarta-feira no culto do ciclo de oração e a igreja vai estar fechada. Porque vai chegar o dia em que nós seremos levados desse mundo e Deus colocará um fim em todas as nossas lágrimas.
não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Ele vai pôr um fim ao nosso sofrimento. Por isso devemos nos arrepender agora, porque vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. Mas a Bíblia diz que o rei então faz todo aquele preparativo diplomático. Prepara uma carta e diz: envia até o rei. E ele chega lá com o rei, os adultos da história aqui. O rei da Síria, o rei de Israel e o próprio Naamã. Leva até o rei fica irado. Vocês já viram aqueles líderes que quando alguém conta uma necessidade, ele fica chateado, porque a pessoa contou a necessidade dela. Fulano de tal me disse que está passando aperto, o que eu tenho a ver com isso? Tem líder que age dessa maneira. Se ele te procurou é porque ele espera ouvir uma palavra da tua parte, meu irmão. E o rei de Israel ficou chateado, rasgou as vestes. Ele está querendo arrumar uma confusão comigo, um problema comigo. E aí, como a fofoca se espalha, principalmente no meio do povo de Deus, a fofoca chegou no ouvido de Eliseu. Isso aqui não foi revelação, não. Saiu contando a história e chegou Eliseu. Aí Eliseu dizia assim: por que rasgaste as tuas vestes? Qual é o teu problema, meu irmão? Mas também o homem era Jorão, meu irmão, filho de Acabe e Jezabel. Dá para sair coisa boa disso? Jorão nem crente era, quanto mais ter ainda discernimento a respeito das coisas espirituais. Ele diz: deixa que ele venha até mim, e eles saberão que há profeta em Israel. Deixa vir, deixa chegar. Qual é o problema, qual é a necessidade? É Deus quem dá a solução para os maiores problemas das crises humanas, das ideias humanas, dos problemas humanos. Ele tem a solução mais simples e objetiva para os nossos problemas. E aí Naamã então vai até a casa de Eliseu, e Eliseu age. Primeiro, ele não ia ter contato com leproso, irmãos, ele era judeu. Havia uma ordem expressa. E ele então só manda Geazi lá fora. E diz assim: manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. Uma coisinha simples. A não ser que a pessoa não goste de tomar banho. Mas era uma palavra simples. E a Bíblia diz que Naamã ficou irado. A palavra ali diz que ele desprezou Eliseu de tal maneira que ele se preparou para ir embora de novo. Mas por quê, irmãos? Aqui tem uma coisa importante. Primeiro, Naamã, ele cita como ele esperava que Eliseu recebesse. Ele esperava que Eliseu fosse sair, estender as mãos, clamar ao Deus dos céus, passar a mão na enfermidade e restaurar o doente. Porque às vezes nós temos uma ideia, nós formamos uma ideia na nossa mente de aquela liturgia já toda preparada. Porque a gente aprende as coisas e acha que tudo tem que ser do mesmo jeito. Eu às vezes fico preocupado, irmão, se aparecessem os 4 amigos do paralítico. De vez em quando eu cito isso aqui. Que vão lá e rasgam um buraco no meio de onde Jesus estava e desce ele lá no meio. A gente não está preparado para isso. Porque a gente só está preparado pelos meios comuns, usuais, que a gente já está acostumado. E aí eles imaginavam: não, eu já tenho em mente aqui, em primeiro lugar, Eliseu sai e faz a oração inicial. Aí ele chama o servo dele para cantar os hinos da harpa. E aí depois ele chama a banda de Samaria para tocar um louvor. O coral de Samaria. Aí depois a gente colhe a oferta. E por último ele vem e faz a oração final para me curar. E aí eu volto todo abençoado. Mas a armadura ainda estava em cima da lepra. A armadura precisava ser arrancada. E eu tenho uma mensagem a dizer a você aqui essa manhã: o Espírito Santo de Deus é o melhor cirurgião que existe. E quando você vai até o consultório dele, ele não vai indicar para você uma atadura ou um band-aid para colocar sobre uma lepra que está saindo pela sua carne. Não, ele vai dizer: nós temos que ir mais fundo. E se ele conhece você da maneira correta, ele vai arrancar essa lepra da sua carne. Ele vai arrancar isso que está tirando a sua sensibilidade, que está tirando a sua vida. Deus quer que nós tenhamos vida na sua presença. Essa mensagem aqui não tem nada a ver com aquele povo coach.
Sabe que tem todo o ambiente descolado. É tudo descolado. Que é para tirar a imagem de culto público, de culto espiritual, de culto abençoado, de culto que Deus fala o que quer e não o que a plateia quer ouvir. Isso não tem nada a ver com aquele culto coach, não. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Naamã se indignou e aí apareceu um outro servo, uma outra criança, desconhecida. É engraçado que Deus tem um negócio com os desconhecidos. Vocês já perceberam? Lá em Jeremias capítulo 38, Jeremias estava dentro do poço, chorando. Ele era o profeta chorão. Ele havia apanhado no cepo e o rei mandou jogar ele no poço. E ele ficava a noite inteira chorando, de modo que aquele choro dele entrava no harém, onde estava um homem chamado Ebed-Meleque, eunuco do rei. E a Bíblia diz que aquele homem que só aparece essa única vez na Bíblia, ele vai lá, faz uma corda de panos e tira o profeta lá daquele poço. Lá em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai dizer, lá no capítulo 9, que o Senhor chega para um Ananias, que não é o marido de Safira, que já havia morrido porque mentiu. Não era o Ananias sumo sacerdote, era um outro Ananias, que só aparece ali também, e o Senhor diz, Ananias, Ananias, vai até a rua chamada direita. Isso aqui é maravilhoso. Que o que eu vejo de profeta aí dizendo, o Senhor está me revelando que tem gente aqui com dor de cabeça. A metade das irmãs está com dor de cabeça agora aqui. É ou não? Só que Deus fala para Ananias detalhes. Vai até a rua chamada direita, ele dá o endereço completo. Até a casa de um discípulo chamado Judas, ele dá o número da casa. Vai lá porque Saulo está no quarto orando, ele ainda deu até o compartimento da casa. E diz para ele que ele é para mim um vaso escolhido. Paulo se tornou um homem grande, mas Ananias teve participação nesse processo. Ele foi o vaso usado por Deus. Ele orou por Paulo e ele disse, irmão Saulo, o Senhor restaura a tua visão. Bendito seja o nome deste Jesus, que conhece a nossa vida no detalhe. No detalhe. Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece a nossa dor, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe o que nós enfrentamos, as lutas que enfrentamos. Ele sabe que às vezes nós estamos aqui com as nossas condecorações, mas às vezes estamos em casa entristecidos, porque há vitórias que não conseguimos sozinhos. Mas hoje, nesta manhã, nós estamos aqui no Jordão, e mesmo que Naamã tenha dito, ele disse, mas Jordão, esse rio barrento, parece os Solimões lá do Amazonas, de onde eu sou. Existe Abana e Farpá, que são muito melhores na Síria. E Abana e Farpá eram rios cristalinos, claros. Mas o Senhor queria que ele fosse ao Jordão. Sabe por quê? O nome Jordão significa aquele que desce. A cura de Naamã não estava no Jordão porque ele era milagroso. Se Deus quisesse curar ele em Abana e Farpá, ele já tinha sido curado há muito tempo. Por que ele não foi curado antes? Tem gente que fica, não, mas lá na igreja tal é melhor. Por que você não está sendo curado lá então? Por que você não está servindo lá? Tem gente que gosta de ficar menosprezando o lugar que está alimentando ele, que está fortalecendo ele, que está ajudando ele a estar de pé, e fica menosprezando e enaltecendo outros lugares. Então vá para o lugar que você acha melhor. Mas eu vou dizer uma coisa, a cura está naquele que desce. Está no lugar onde se desce, porque nós já aprendemos que diante de Deus só cresce quem diminui. Só sobe quem desce. João Batista já disse, eu espero que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu desapareça. O Senhor, não há dúvida que ele queria tratar o orgulho de Naamã, antes de tratar a sua lepra. Porque aqui são as duas maiores enfermidades que ele tem, o orgulho e a lepra. E uma não seria tratada se a outra não fosse tratada primeiro. A palavra de Deus já nos diz, irmãos, em Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína,
E a altivez de espírito precede a queda. Tiago 4:6. Sujeitai-vos, aliás, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes dá graça. Nós precisamos, irmãos, aprender que o soberbo ele não vai longe. Tem gente que é soberbo e orgulhoso, que vive o tempo todo tentando demonstrar para os outros que ele é bom, que ele é poderoso, que tudo dele é melhor, que tudo dele é mais importante, que tudo dele é mais caro, que tudo dele é mais legal. Ele simplesmente não reconhece e não aplaude a vitória pequena dos pequeninos que estão no meio da igreja. Às vezes tem um irmão que ouve, rapaz, o irmão quer comprar um carro 5.4. Se eu pudesse comprar um 0.5, estava bom. E aí a pessoa fica se desfazendo, mas 0.5. Irmão, dê prioridade para o seu sonho, para o seu projeto. Para de estar sendo levado pelo pensamento dos outros, pela ideia dos outros. José achou que seus irmãos iam aplaudir o sonho dele. Fizeram foi jogar ele no buraco e vender para o Egito. Porque o nosso maior sofrimento está no meio dos irmãos, não é lá fora não. É entre nós, a gente que vai daqui a pouco cear com a gente. Que vai trocar o cálice com a gente. Nós temos que apenas, irmãos, ter a certeza para o que Deus nos chamou, o que Ele quer de nós. Quem somos nós diante de Deus? Eita, depois de um mês, hein? Mas aí o Naamã vai. E aí os pequeninos dizem assim, mas Senhor, o profeta te pediu uma coisa tão simples, Senhor. Por que o Senhor não faz? Não tem aquele momento que aparece um irmãozinho simples e diz assim, meu irmão, faça isso. Só que não, eu só aceito o conselho do pastor Messias. Porque ele é o reverendo máximo aqui, primaz. Só recebo se for do pastor Davi. Ou do nosso ministro de louvor, reverendo Natanael. Ou do pastor Tiago, essa ilustre figura. Ou figura lustrada. Irmãos, ouça o que os pequeninos têm a dizer para você. O dia que eu pisei aqui, irmãos, o primeiro culto que eu preguei, que eu terminei, uma pequenina chegou para mim e disse bem assim, olhe, o senhor vai enfrentar coisas aqui, mas Deus vai te levar até o final do teu propósito. Aquilo que você colocou no seu coração, desde que você saiu do Brasil, Deus tem contemplado. E vai vir um monte de coisa, não ligue, vá seguindo. Porque o Senhor vai te levar lá no final para aquele propósito. Uma pequenina, um soldado de Naamã. E eu recebi aquela palavra e cada dia que passa eu digo à minha esposa, nós vivemos um dia de cada vez. Nem vamos viver ansiosos, que ansiedade é excesso de futuro. Nem vamos ficar depressivos, porque depressão é excesso de passado. Nós vamos viver um dia de cada vez. É o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, não amanhã. É hoje, é agora. Vamos viver o agora. Vamos abraçar agora. Vamos amar agora. E aí o Naamã vai e se lava. Porque a cura de Naamã não estava no Jordão e nem nos 7 mergulhos. Tá? Para ninguém depois ficar a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Tem gente que até cria qual é o nome de cada mergulho desse. Cada mergulhinho uma pessoa... Sabe, irmãos? A gente que estuda teologia aqui sabe. Tem coisa que é desnecessária, irmãos. Isso não é inventar coisa. É criar palavras em algo que Deus não está dando, não tem voz. E eu aprendi já desde cedo com um pregador antigo que ele dizia, aonde a palavra de Deus não tem voz, eu não preciso ter ouvidos. Eu tenho que dar ouvidos onde a palavra tem voz. E ele vai, porque a cura dele estava na obediência. Ele tinha que se curvar, quebrar o seu orgulho, quebrar a sua soberba e simplesmente obedecer à voz do profeta. Um dia Jesus chamou um cego. Ele fez um lodo no chão. Eu tenho certeza que Jesus só fez aquilo porque ele era cego. Porque se ele visse Jesus fazendo aquilo ali, ele ia sair correndo.
Mas Jesus cuspiu, fez um lodo, passou nos olhos. E ele disse o quê? Vai até o tanque de Siloé e te lava. E depois vai e te apresenta aos sacerdotes. A cura não estava em Siloé. Não há registro de outras curas em Siloé. Mas depois, quando ele vai dar o testemunho, ele diz assim, como é que tu começou a enxergar de novo? Ele disse, olha, o homem chamado Jesus untou meus olhos. Veja que ele não sabia o que era. Ele disse, ele untou meus olhos, mandou eu ir me lavar. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Depois eles vão e exigem que ele fale de novo. Aí ele fala, eu já não vos disse que o homem chamado Jesus untou meus olhos e mandou eu me lavar. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Sabe por que muita gente não está vendo? Está aqui quase 1 hora, 2 horas nesse culto e não vê nada, porque precisa ir se lavar. Vá se lavar, obedeça o que Deus está dizendo, para que você volte e esteja vendo tudo aquilo que Deus está colocando diante de você. Aí tem gente que diz assim, eu não sei evangelizar. Eu não sei pregar. Você não precisa conhecer de grego e hebraico. Mas você sabe dizer que era cego e agora vê. Você sabe dizer o que Deus fez pela sua vida. E a Bíblia diz que aquele Naamã volta, só que ele já volta agora com outro comportamento. Ele volta agora querendo ofertar. Ele já começou a ser liberto da avareza. Ele já chega querendo ofertar. Só que Eliseu sabe e diz assim, não. O teu discipulado ainda não permite dar uma oferta desse tamanho. Porque tu não está pagando pelo milagre. Eu não vou receber a tua oferta. Porque tem gente que o milagre, ele pode mexer com a cabeça dele. E às vezes ele não está preparado, porque o nível de discipulado que ele tem com o Senhor não permite ele ter aquela atitude. Então, baixa a bola, Naamã, tu não está pagando por nada não. Aí o Naamã diz assim, mas recebe isso do teu servo. Olha lá, o general grandão, agora já chega para Eliseu e diz, recebe do teu servo. Eu sou teu servo agora. Porque o orgulho dele foi quebrado. Vai ter gente que há muito tempo não fala com gente aqui e vai acabar o culto e vai procurar ele, porque o Senhor está quebrando o orgulho aqui hoje. O Senhor está quebrando a soberba hoje aqui. O Senhor está operando através da sua palavra. Não há cura principal se não for através da palavra. Tem que ser de dentro para fora. Ele foi curado da soberba e depois a lepra saiu do seu corpo. E a Bíblia diz que o seu corpo ficou igual de um menino. Aí agora o adulto Naamã vira menino, igual a menina que deu a mensagem para ele. Porque no reino de Deus tem que ser igual criança. Criança não guarda mágoa. Nós que somos pais aqui, de vez em quando dá uma palmada, né? Eu já falei aqui que a parte traseira é redonda, por isso. E aí quando a gente dá uma palmadinha, passa ali 10, 15 minutinhos, o menino está pulando, beijando a gente, agradando, já criando um cenário para ele não apanhar de novo. Não é verdade? Aí ele agrada, ele vai buscar um suquinho, ele vai fazer um café, ele prepara tudo. Eu tenho uma grandinha ali que ela é desse jeito. Ela não apanha mais, porque ela já está grande. Mas a hora que eu digo assim, suba que eu vou conversar com você. Quando chega lá em cima, ela já passou por Peniel. É só dizer a frase que faltava, é o suficiente. Mas nós, irmãos, vemos que Naamã agora tem uma outra atitude. Ele diz assim, está bem, mas eu vou te fazer mais um pedido, se tu puderes atender o teu servo. Me dá aí um punhado de terra de Israel. Quem acha que foi aquela denominação que criou isso? Foi Naamã. Porque a ideia aqui, irmãos, era o quê? O culto era feito aonde, irmãos? Era na Terra Santa. Para o judeu, a presença de Deus estava em Israel. Então Naamã disse, como a minha terra é pagã, eu vou levar a terra desse lugar que eu desprezei, desse lugar que eu não queria mergulhar no rio. Agora eu vou levar a terra para o meu lugar, porque ali eu vou erigir um altar ao Deus de Israel, porque agora eu sei que não há outro Deus, senão Deus de Israel. E aí eu digo a você, não volte hoje para casa sem levar a presença para o seu lar. Leve ele para lá, não deixe aqui.
Porque um dia Jesus foi para Jerusalém com seus pais, para a festa. No meio da viagem, José e Maria perceberam que Jesus não estava com a caravana. Foram para a festa, mas não levaram Jesus para casa. Tem gente que ouviu aqui um mês inteiro a palavra e não levou Jesus para casa ainda. Vá hoje para a sua casa, mas leve a presença de Deus com você. Chegue lá e diga: a partir de hoje nessa casa quem reina aqui é Deus. A partir de hoje o nome a ser louvado aqui nessa casa é Deus. Essa semana eu dizia para os meus filhos na mesa: meus filhos, tirem um momento durante a semana, durante o dia, para vocês louvarem a Deus. Peguem um louvor e cantem, vão para o quarto de vocês e cantem, orem a Deus, porque nós não podemos cantar apenas na igreja, não, nossa vida tem que ser uma expressão de louvor a Deus. Naamã havia sido tão transformado que ele disse: olha, meu Senhor, agora quando eu voltar para a Síria, o meu Senhor adora um Deus que eu também adorava. Eu vou precisar às vezes entrar lá no templo junto com o rei, mas me perdoe desde já. Naamã estava dizendo: olha, eu vou estar lá, o meu corpo vai estar lá, mas meu coração pertence ao Deus de Israel agora. Eliseu dá uma resposta tão importante para Naamã que ele diz assim: olha, vá em paz, não te preocupa. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor conhece teu coração. Ele sabe da transformação que você passou. Ele sabe que tu já estás curado da lepra, mas principalmente do orgulho. A tua armadura caiu, a tua capa caiu, a tua máscara caiu. Agora tu és um novo homem na presença de Deus. Aleluia! Que nós possamos aproveitar esta oportunidade hoje, irmãos, e voltar para casa diferente. Porque às vezes, irmãos, o culto acaba aqui, mas também acaba a semana inteira para muita gente. Irmãos, eu vou dizer algo aqui, você me perdoe, mas tem gente que serve o diabo a semana inteira, e aí quer sentir Deus domingo. Faz tudo o que Satanás gosta durante a semana. Aí domingo chega aqui e diz assim: não estou gostando, não senti Deus. Não estou sentindo a unção, aquele arrepio na espinha. Com uma vida carnal a semana inteira, você quer sentir Deus domingo? Com uma vida desviada a semana inteira e quer domingo falar em línguas estranhas? Nós precisamos ter a nossa vida no altar todos os dias. Pronto, quer uma aplicação dos 7 mergulhos? Domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É todo dia mergulhando nele, mergulhando nele, mergulhando nele, até chegar a um ponto que não temos mais controle da nossa vida. É Ele que nos leva. À medida que o Espírito nos encaminha, nós vamos caminhando e não temos mais controle da nossa vida, porque estamos mergulhados, imergidos, totalmente envoltos nele. Que hoje sejamos curados nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sinto o Senhor aqui essa manhã, irmãos. Eu sinto Deus presente aqui essa manhã entre nós. Feche os seus olhos nesse momento. Você ouviu esta palavra. Você ouviu louvores essa manhã. Você ouviu ministrações esta manhã. E nós ainda seremos ministrados ainda. O Senhor tem algo grande a fazer aqui nesta manhã, na vida de muita gente. Quebrante-se diante dEle agora. Lance de você todo resquício de orgulho, de soberba, porque o Senhor nos quer humilhados diante dEle. Ele não nos humilha, mas Ele espera que nós nos humilhemos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus espera que nós nos humilhemos diante dEle. É uma exigência dEle, para que Ele possa tomar conta de tudo, para que Ele seja dono de tudo.
dos pensamentos, do coração, dos planos, dos projetos, de tudo aquilo que rege a minha vida, de minha família. Ele quer ser dono de tudo. Por isso, Ele está aqui essa manhã. Bendito e eterno Deus. Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. Contempla agora os teus servos, meu Pai. Cada um daqueles que ouviu essa palavra, talvez, Senhor, politicamente incorreta, mas, meu Pai, com certeza vinda da tua parte para todos nós. Amado Deus, que esta manhã tu venhas tocar corações, que o Senhor venha quebrar o jugo do pecado, que o Senhor venha livrar de toda lepra, que o Senhor tire toda insensibilidade, que o Senhor tire toda separação, que pessoas sejam unidas novamente, que perdões sejam liberados essa manhã, que pessoas sejam reatadas em seus relacionamentos familiares, de amizade, ministeriais, congregacionais. Deus Santo, que essa manhã o Senhor opere milagres extraordinários em nossas vidas e sejamos imensamente tocados pelo Teu Espírito. Que possamos tirar as ataduras, que possamos tirar aquilo que cobre a nossa vergonha, que possamos tirar as armaduras, que possamos tirar as capas e as máscaras e descermos, e irmos até aquele que desce, irmos até o Jordão e deixarmos que o Senhor opere o milagre. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, purifica-nos e seremos purificados. Em nome de Jesus, Pai.